Polon, primeiramente é um prazer estar aqui com você. Queria que você me falasse primeiro por que você está aqui, primeiramente. Bom, já há alguns anos a gente tem andado o Brasil inteiro para poder conscientizar as pessoas da importância de defender a construção de um país livre. Aqui é a consequência dessa caminhada, porque mais do que nos outros lugares, aqui nós falamos para verdadeiros irmãos que dividem os mesmos valores, compreendem a importância do que a gente fala. Então, muito mais do que falar para pessoas de boa vontade, aqui nós falamos para verdadeiros irmãos que abraçam e entendem a importância do que todos nós temos que fazer para construir um país livre. Certo. E como você avalia o momento pelo qual nós estamos passando aqui no Brasil? Cara, o momento é muito delicado. Eu costumo dizer que esse é o ano mais importante do país desde o seu descobrimento, porque esse ano a gente vai poder escolher entre a construção de um país livre ou a escravidão dos nossos filhos e o estabelecimento de uma ditadura nefasta no Brasil. Então, o momento é muito grave e até assustador a certo ponto. O cenário de pandemia sucedido de uma guerra que assusta todo mundo, e junto disso nós temos aqui a possibilidade de escolher entre um presidente que pauta a liberdade como sua pauta prioritária e outro que claramente já diz que vai prestigiar grupos e organizações criminosas e que vai escravizar os nossos filhos. Então, levar a importância da conscientização disso para todo mundo, muito mais do que política, é a construção de um país livre. Então, é esse o grau de perigo que a gente enfrenta hoje. Como você avalia os últimos 4 anos no nosso país, após a entrada do presidente Bolsonaro no poder? A gente começou a construir uma oposição à hegemonia esquerdista que levava o Brasil para a destruição absoluta. Desde a década de 90, os líderes da esquerda mundial se empenham em transformar a América Latina em um regime ditatorial como está aos moldes do que aconteceu na Venezuela. E o Brasil, infelizmente, nos últimos 16 anos, até 30 anos antes do Bolsonaro, tem se empenhado em ser o grande financiador dessa campanha de destruição. Obras construídas em ditaduras, dinheiro mandado a rodo para Cuba, para Venezuela, em detrimento de nós brasileiros. Bolsonaro vem como um sopro de esperança e interrompe essa espiral de destruição. No entanto, ele vem num cenário em que toda a estrutura está podre e a gente consegue só o presidente. Então é como se fizesse um bolo todo de esterco e a cereja só é nossa. Não tem como mudar assim. Agora, com as pessoas mais amadurecidas e conscientes de que a função deles é nos destruir, a gente tem a esperança de que esse ano nós consigamos dar para o presidente meios para realmente mudar a estrutura do país. Um legislativo coeso que esteja alinhado com as proposições do presidente, que são pautas identificadas como as nossas, nos dão esperança de poder realizar essa mudança. Porque o que sempre aconteceu foi que as lideranças utilizavam da corrupção para destruir o país e levar suas pautas adiante. Hoje a gente tem um presidente que não se dobra à corrupção, que torna tudo muito mais difícil, mas é o jeito certo de fazer e a gente vai vencer assim como? Juntos. Nós vamos construir um legislativo que apoie o presidente e que efetivamente derrubem iniciativas que só servem para destruir o cidadão brasileiro, como por exemplo o Estatuto do Desarmamento. Entendi. Você citou anteriormente a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia e eu queria que você me falasse um pouco sobre essa guerra e principalmente se você vê a guerra como um exemplo de como é importante a questão do armamento. Exatamente, o que a gente vê é mais uma vez um cenário de atrocidade se desenhando. Semana passada foram divulgadas imagens de um foguete que caiu em cima de uma família, cara. Uma família tentando fugir da guerra foi atingida e todos morreram ali sem poder se defender. E a gente vê a Ucrânia desesperadamente revogando suas normas de desarmamento, que isso afeta assim a soberania de um país. Você vê a Polônia ali do lado já pensando em rever as políticas de desarmamento, quando países como os Estados Unidos têm a certeza de que isso nunca vai acontecer no território deles, porque o povo pode se defender. É urgente o brasileiro ter consciência de que o próprio povo armado tem condições de defender a paz
e a soberania do seu país. E isso é urgente, porque nós somos um país que desperta muito interesse internacional e por mais que a maioria não consiga perceber, a gente está em risco, sim, sob ameaça. Do lado do nosso país tem uma ditadura sanguinária, que é a Venezuela, que tem apoio de outras ditaduras e que podem, sim, do dia para a noite resolver roubar a nossa liberdade. Recentemente teve notícia do maluco do Maduro fazendo exercícios militares na fronteira com a Colômbia. Então a gente precisa estar ciente de que o risco existe e o desarmamento só enfraquece o nosso país. Certo. Você citou a questão da família que foi atingida, né, por mísseis e tal, foguetes. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho se a família, se ela é a principal afetada pela questão do não armamento. Não só o não armamento, toda a esquerda tem consciência de que o núcleo mais duro da sociedade, formador da sociedade, é a família. Os ataques à família são dos mais diversos, desde atacar, impedir, vilipendiar os valores morais, as práticas religiosas, gente fechando igreja, nesse cenário que nós tivemos recentemente, corrompendo as crianças, destruindo os núcleos familiares e impossibilitando os pais de defenderem a vida dos seus próprios filhos. Você vê, ficou famoso no WhatsApp ano passado um vídeo em que uma galinha lutava com uma águia para defender os seus pintinhos. Então, se até uma galinha pode defender os seus filhos, por que o brasileiro não pode ter o direito de defender os seus? Isso aí destrói o núcleo familiar, que é tratado como inimigo por essas pessoas que querem sim nos destruir. Entendi. Obrigado, Polon. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Obrigado, viu? Deus abençoe. Sucesso, amém. Eu te abraço.